Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. Eu falei que ia fazer assim, agora eu vou fazer toda vez Quebrando a Banca. Por quê? Quebrando a Banca é um projeto especial para ajudar você a passar no concurso da EBSER. O que a gente quer? Deixar você no ponto. A gente já falou que a gente tem uma meta aqui de que todos os nossos alunos acertem pelo menos 85% da prova. Como é que a gente está fazendo isso? Primeiro, você tem toda a teoria lá, depois você vem para o Quebrando a Banca, onde o professor faz uma revisão, uma super revisão sobre o assunto com você primeiro, e depois ele entra direto, mergulhado de cabeça nos exercícios. Você sabe que esses primeiros 30 minutos fica aberto para você, que a gente tem uma das nossas missões é democratizar o estudo para concurso em concurso de enfermagem, então a gente sempre faz uma primeira transmissão aberta e depois o restante do conteúdo fica todo para os alunos lá dentro da área do aluno, para quem comprou especificamente o curso da EBSER, ou o curso de EBSER para enfermeiro, ou o curso de EBSER para técnico de enfermagem, ou aqueles que já eram alunos que compraram um módulo de aceleração. O módulo de aceleração tem o Quebrando a Banca IBFC, Quebrando a Banca CESP, que são transmitidos aqui durante a semana, e os 4 módulos SUS, legislação do SUS, legislação da EBSER e raciocínio lógico, simplificado e desmistificado pelo nosso professor Adriano. Então agora você vai ficar com mais um módulo do Quebrando a Banca e faz uma competição saudável. Sabe o que você pode fazer? Enquanto o professor estiver fazendo os comentários, você diz, olha, já estudei isso, nunca estudei isso. Para quê? Para você mandar mensagem para o teu cérebro dizendo, olha, se você já estudou, cérebro, isso, só recupera essa informação. Se você não estudou, faz uma introdução dessa informação no teu cérebro para quando você estiver estudando, você já mandou uma mensagem para ele antes dizendo, olha, aprendi isso, porque disso aqui depende os meus 9.000 como enfermeiro ou os meus 4.500 como técnico de enfermagem. Então faz isso. A partir de agora, se dedica de corpo e alma a aprender tudo que você puder nesse Quebrando a Banca, tá bom? Vamos lá com um dos nossos professores excelentes. Vamos lá, vamos pra cima. Fala galera, boa tarde, professor Augusto Mendes aqui na área. Estamos de novo aqui para gravar mais uma videoaula para vocês, e dessa vez com a temática de extrema importância para o seu concurso público, tá? O Quebrando a Banca costuma trazer para vocês diversas questões, diversos temas de extrema relevância para a sua passagem no concurso público, e hoje não vai ser diferente, tá? Hoje a gente vai falar sobre oncologia e suas diversas vertentes dentro dessa temática. Por exemplo, o que é uma radioterapia, uma quimioterapia, o que é uma hormonioterapia, quais são os principais tipos de cânceres diferentes, quando a gente faz tratamento cirúrgico ou não, quais são as fases, o que é uma displasia, uma hiperplasia, uma neoplasia. Então a gente vai diferenciar todas essas temáticas e colocar um conceito bem específico na cabeça de vocês, tá bom? Então peço a ajuda de vocês, foco total, já pega o copinho de água, já pega a jarrinha de água, né? Porque a gente vai gastar um tempinho aqui hoje, já pega seu biscoitinho, já pega a sua balinha e vamos prestar atenção na aula, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem voltar o vídeo, adiantar o vídeo, sem problema nenhum. Então vamos começar aqui entendendo o seguinte: nós temos que falar de câncer, mas temos que falar de diversos nomes diferentes, diversas temáticas diferentes. E a gente tem que entender que tem desenvolvimentos celulares controlados pelo corpo e tem desenvolvimentos celulares não controláveis pelo corpo, tá? Nós temos, por exemplo, a hiperplasia, metaplasia e displasia, que são crescimentos controlados pelo corpo. E nós temos a neoplasia, que são crescimentos não controláveis pelo corpo, tá? E cada um tem sua característica específica, e eu vou determinar um pouquinho aqui com vocês cada uma delas, tá bom? Vamos começar pela hiperplasia, tá? Qual o conceito de hiperplasia para a gente destrinchar um pouquinho em cima? Conceito: aumento na capacidade funcional de um tecido quando necessário. Ou seja, professor, quando assim, quando é necessário? Opa, deixa eu só colocar aqui rapidinho. Quando que um tecido vai ter o seu aumento de forma necessária? Vamos imaginar a situação. Todos nós estamos na fase da puberdade, por exemplo, que, como exemplo principal, as mamas femininas, tá? As mamas das meninas, elas vão ter um desenvolvimento a partir de determinada idade. E as células, para isso, precisam aumentar de volume, não aumentar de tamanho. Olha só a diferença, hein? As células não precisam aumentar de tamanho, elas aumentam em volume, quantidade, tá? Então, olha aqui, ó, aumento na capacidade funcional de um tecido quando necessário. E nós temos aqui embaixo esse mesmo exemplo. Proliferação do epitélio glandular da mama feminina na puberdade. Ou seja, durante a puberdade, a mama vai se desenvolver e vai aumentar de tamanho, tá bom? E nós temos aqui uma diferença bem básica, ó. Hiperplasia não quer dizer hipertrofia.
Tá? Hipertrofia é só você ter o conceito. Quem vai para academia para malhar? Normalmente você deseja uma hipertrofia. Você não aumenta a quantidade de músculos, você aumenta o volume do músculo que você já tem. Tá? Então uma hipertrofia, olha aqui a diferença, não aumenta a quantidade de células inicial. Ela somente aumenta de tamanho. Agora, a sua hiperplasia, eu tinha 4 células aqui e passei a ter 6. Então eu não aumentei o volume da célula, eu aumentei o número de células. Elas se dividiram, fizeram mitose de forma aleatória, de forma mais rápida, tá? Não aumentaram os tamanhos. Então hiperplasia é o aumento do número de células, mas ainda de forma controlada pelo corpo, quando necessário, quando solicitado, tá bom? Nós temos a metaplasia, que também é controlada pelo corpo, tá? De uma forma mais específica, mas ainda assim é controlada. Deixa eu ler só o conceito e a gente consegue descrever de novo. Alteração reversível, na qual um tipo celular diferenciado, que aí pode ser o epitelial ou mesenquimal, é substituído por outro tipo celular de mesma linhagem. Ou seja, o que eu quero dizer com esse mesma linhagem? Vamos pegar o sistema digestivo. Eu nunca vou ter uma alteração de células epiteliais digestivas para células epiteliais de mama, por exemplo. A gente vai ter sempre a mesma linhagem. Pode ser, por exemplo, igual o esôfago de Barré, que a gente fala. É uma síndrome, tá? Que no esôfago, devido a, por exemplo, a esofagite, vamos descrever isso melhor para você. Vamos imaginar que você tenha gastrite e sofra muito de refluxo, tá? O nosso estômago está acostumado com a acidez adequada, tá, do nosso próprio estômago, que a gente produz. Então a parede gástrica está preparada para essa acidez. Conforme você tem esse refluxo em que o ácido atinge o esôfago, as células esofágicas não estão preparadas para suportar esse tipo de acidez. Somente as células gástricas e intestinais que estão preparadas. Então o que o nosso corpo começa a fazer? Se a gente for reparar aqui, ó, até esse determinado momento, as células são seriadas. Ó. Elas são seriadas, elas são diferentes, elas são seriadinhas, ó, tá vendo? E a partir daqui em diante, as células começam a ser mais unificadas, tá bom? Então isso quer dizer que está tendo uma mudança de formato de célula, mas continua a mesma linhagem. Não saiu de uma célula digestiva, do sistema digestivo, para uma célula mamária, por exemplo. O esôfago de Barré é o desenvolvimento, por exemplo, do epitélio escamoso esofágico por epitélio intestinal, que já suporta de uma forma melhor esse tipo de acidez. Tá? Então a gente não consegue falar ainda que isso aqui é um câncer, tá? Que é um tumor, que é alguma coisa assim. Mas a gente já tem uma alteração celular, tá bom? Isso se chama metaplasia. Metaplasia é a substituição de células de um tipo por outro, mas dentro da mesma linhagem sistêmica, vamos colocar assim. E lembrando, ela é sempre reversível. Se falar que é irreversível, deixa de ser metaplasia, passa a ser outra alteração. Displasia, desenvolvimento anormal dos tecidos, dividido conforme a gravidade em leve, moderado ou grave. Então essa displasia, ela vai ser o seguinte, olha só, vamos pegar esse tipo de célula que a gente tem aqui e olha a uniformidade delas. Conforme elas vão se desenvolvendo, elas vão perdendo todas as características iniciais, elas ficam separadas, elas perdem toda a centralização delas, elas perdem a uniformidade delas, tá? E isso vai ser dividido em leve, moderado ou grave, de acordo com a perda das características iniciais. Quanto mais você perder, quanto mais as células perderem as características iniciais, maior vai ser o grau de alteração, e é leve, moderado ou grave. E que envolve problemas de multiplicação e anomalias celulares, observadas nas mucosas genitais, respiratórias, digestivas ou ainda nas mamas. Tá? Então essa alteração de uniformidade celular a gente encontra principalmente nesses sistemas que a gente já falou, tá? Genitais, respiratórias, digestivas ou mamas. E a perda das características principais das células. Elas são todas uniformes, do mesmo tamanho, com o núcleo centralizado. E aqui na displasia, esse crescimento ela começa a perder formatação. Ela perde a uniformidade dela. Tá? Ela não tem mais uma sequência característica. A gente não consegue identificar por sequência características. E pode ser dividida por leve, moderada ou grave. E aí,
nós temos a neoplasia. Que a neoplasia, sim, é um crescimento não controlado pelo corpo. A gente ainda não pode falar que é o câncer, tá? Mas a gente já pode falar, por exemplo, que são tumores, beleza? E daqui a pouco eu consigo explicar para vocês essas diferenciações. Neoplasia corresponde às formas de crescimento não controladas pelo corpo e são denominadas na prática de tumores, tá? A gente consegue observar, até nessa imagem aqui, que nós temos inicialmente uma célula geneticamente alterada e ela vai se dividindo, ó, aumentando quantidade, aumenta a quantidade, aí já começa a formar e olha só, ela começa a ter aumento incontrolável pelo corpo, isso de forma rápida, tá? Nós temos o tipo de crescimento celulares aqui também, bem característicos, ó. A hiperplasia é o crescimento normal, nós temos uma célula se divide em 4. A displasia, lembra que ela perde sua uniformidade? Olha só como ela começa a ter alteração aqui, ó. E ela perde a uniformidade. Compara a imagem 1 com a imagem 2. Essa é a imagem 1 com a imagem 2. Ela perde a uniformidade. E né, a partir daqui ela começa a crescer de forma incontrolável. Começa a se dividir de forma extremamente rápida. E o corpo não consegue ter controle adequado, tá? Ou controle total. Ele ainda pode ter um controle parcial, que, por exemplo, ainda realiza algum tipo de apoptose, ainda realiza algum tipo de controle, mas é mínimo, tá? Então a gente tem um controle ou de perda parcial ou de perda total, tá? Vamos ver o conceito de neoplasia. Neoplasia é uma proliferação anormal do tecido, ou seja, uma proliferação que não é normal, obviamente, que foge parcial ou totalmente do controle do organismo e tende à autonomia e perpetuação, com efeitos agressivos sobre o hospedeiro. Como assim? Se a gente for reparar, ó, quando a gente já tem o câncer instalado, ele tem a criação de novos vasos. Olha aqui que interessante. Através da angiogênese, ele vai se manter de uma forma autônoma e vai se perpetuar como? Através da metástase, tá? Que se desenvolve no corpo, tá? Sempre de uma forma à distância. Então, a partir daqui, essa criação, esse desenvolvimento da neoplasia, ela sempre tem a tendência de autonomia e perpetuação. Isso através da angiogênese, enfim, de uma forma mais característica, e o desenvolvimento celular sempre incontrolável, tá? De forma parcial ou total ao corpo, e sempre vai ter essa perpetuação, que é a busca maior da neoplasia. E aqui a gente consegue observar, ó, algumas alterações bem características em relação à mitose. Se a gente for observar aqui, ó, alteração de cromatina, a gente tem aqui observando, a mitose bem característica. Se a gente for observar aqui ainda, tem algumas mitoses não características, ó, que a gente consegue observar que elas não têm a mesma as mesmas divisões. A gente tem alteração de cromatina, a gente tem algumas alterações, olha aqui, ó, uma mitose bem característica. A gente consegue observar que tem alterações que não são características aqui nessa lâmina, tá? Então a gente consegue observar aqui em alguns locais, alguns determinados pontos, que você tem um desenvolvimento celular que não é característico, tá? de um desenvolvimento celular normal. Então, se é anormal, a gente consegue entender como neoplasia, tá bom? Então, por exemplo, hiperplasia, um desenvolvimento normal, tá? As células vão se desenvolver de forma normal sempre que necessitado. A neoplasia já é um desenvolvimento anormal, que vai ser de forma extremamente rápida, e a gente vai ver algumas características agora muito importantes para você diferenciar, por exemplo, o tumor benigno de um tumor maligno, tá? Por exemplo, essa tabela aqui determina de forma muito específica, muito clara. Só esqueci de colocar um teminha aqui. Pronto. Só acho que essa tabela aqui me traz de uma forma bem clara e bem direta as diferenças básicas entre tumores benignos e tumores malignos. Vamos entender aqui, o crescimento de um tumor benigno é lento, expansivo e bem delimitado. E exatamente por isso, por ser lento e expansivo, ele vai empurrando as estruturas ao redor e cria um processo de encapsulação. Então, frequentemente, o tumor benigno ele vai desenvolver cápsulas em seu processo natural. O tumor maligno,
olha só a diferença. O crescimento dele é de forma rápida, infiltrativa e pouco delimitado. Olha aqui que interessante. Quando a gente tem o tumor benigno, olha aqui, ó. Ele é bem delimitado, só dar um exemplo. Ele é extremamente bem delimitado dentro de uma área. E o câncer invasivo, que é já mais invasivo, infiltrativo, né? Ele não tem uma delimitação adequada, ó. Ele vai expandindo de forma abrupta. E a gente consegue observar aqui, ó, que ele tem pouca delimitação, é mais infiltrativo e se desenvolve de forma mais rápida. Por se desenvolver de forma mais rápida, ele se torna mais infiltrativo e não tem tempo hábil para empurrar as estruturas, fazendo assim a infiltração e não deixando formar cápsulas, beleza? Então essa é a diferença básica entre a encapsulação e o crescimento entre o tumor benigno e o tumor maligno, tá? Lembrando, tumor benigno, lento, expansivo e bem delimitado, por isso forma um encapsulamento, que aí vai empurrando as estruturas e vai formando uma cápsula ao redor dessas células alteradas, dessas células em crescimento. O tumor maligno não tem encapsulamento, por quê? Porque o seu crescimento é rápido e ele não é expansivo, ele é infiltrativo, ele não se expande, ele infiltra em outras estruturas, ele adentra outras estruturas. Então não se tem tempo de formar cápsula, não tem como formar cápsula. E a sua delimitação é pouco vista, é pouco delimitada, tá? Não tem um padrão, ele vai para onde ele tiver maior desenvolvimento. Então a cápsula dele é ausente, tá? Morfologia. As células normalmente benignas são semelhantes à de origem, são semelhantes às células iniciais, de onde se está desenvolvendo. E o tumor maligno normalmente são diferentes, tá? De coloração diferente, de características diferentes, morfologias diferentes das células iniciais desse desenvolvimento. As mitoses dentro do tumor benigno são raras e típicas. São raras e, por parecer com as células do tecido inicial, então a gente consegue identificar, consegue perceber que as mitoses são raras e típicas, as células são bem típicas, são naturais daquele tecido. E as mitoses do tumor maligno são mais frequentes, porque o crescimento é mais rápido. Então a mitose, a divisão celular por mitose é feita de uma forma mais frequente e é atípica, tá? Por quê? Porque o tecido, a morfologia é diferente do tecido inicial, tá? Então vamos imaginar, eu tenho aqui as minhas células epiteliais na pele estão se desenvolvendo de uma forma anormal e a minha pele, por exemplo, é a tonalidade mais clara e ela se desenvolve de uma forma muito rápida e forma uma protuberância, tá? Infiltrativa em outros tecidos, e eu consigo observar uma mancha mais enegrecida na minha pele com uma pequena elevação. Então pode ser que eu tenha um tumorzinho maligno na pele, um câncer de pele, tá? Por quê? Porque vai ser uma alteração, tá? Em que vai alterar, vai ficar diferente do tecido epitelial normal que eu tenho aqui na minha pele, tá? Vai ter um relevo maior, ou seja, não vai ter uma delimitação, vai infiltrar em outros tecidos e vai crescer de forma mais rápida, mais acelerada. Então isso tudo me leva a crer que eu posso ter, Deus me livre, mas nesse exemplo, que eu possa ter um câncer de pele, beleza? Antigenicidade, ou seja, resposta imunológica, tá? No tumor benigno é ausente, por quê? Porque as células são muito parecidas com as células iniciais, então o corpo não entende que você tenha um organismo, um antígeno diferente no seu corpo, você tem um antígeno no seu corpo, tá? Então nossas células benignas, nosso tumor benigno, ele não vai ter uma resposta imunológica muito rápida, muito clara, e nem vai ter em algumas situações. Por quê? Porque as células que se desenvolvem são muito semelhantes às células de origem. E o tumor maligno já vai ter uma antigenicidade maior, por quê? Porque as células são diferentes das de origem, tá? E a metástase no benigno não ocorre e no maligno frequentemente ocorre. Então, o tumor benigno não ocorre metástase. Tumor maligno frequentemente ocorre metástase. Então, essa tabela consegue nos trazer uma diferenciação clara entre tumores benignos e malignos, tá? Então, se vocês conseguirem gravar, identificar, entender, fazer um mapa mental dessas diferenças, você vai entender perfeitamente a diferença de tumor benigno e maligno.
E a gente entra numa parte que é muito importante também, que a gente costuma sempre adentrar e falar, por exemplo, eu costumo falar muito para os meus alunos. E em determinados locais, em determinadas situações, a gente não utiliza mais o termo bexigoma, por exemplo, tá? Por um simples motivo. Vocês vão entender que tudo que tem o sufixo oma é designado, por exemplo, a tumor benigno. Então, quando a gente utilizava muito o termo bexigoma, as pessoas podiam entender, quem tem mau entendimento, que a nomenclatura me diz que eu tenho um tumor benigno de bexiga, tá? Para as pessoas mais leigas. Então isso a gente não costuma, hoje em dia não é mais indicado utilizar tanto esse termo, mas a gente continua utilizando, até porque demora um tempo para se alterar as situações. Mas vamos entender aqui. Nomenclatura de tumores benignos. Designação baseia-se na histogênese e na histopatologia, tá? Então a gente tem que sempre entender a histogênese e a histopatologia dessas nomenclaturas. Ou seja, eu vou usar basicamente o prefixo para o local e o sufixo oma para não dizer que é um tumor benigno. Exemplo bem claro. Tumor benigno de tecido cartilaginoso, condroma. Condro a gente utiliza sempre para falar de articulação. Condrólise, por exemplo, de uma fissura cartilaginosa. Só um exemplo. Então, condroma, um tumor benigno em um tecido cartilaginoso. Tumor benigno do tecido gorduroso, lipoma, separando o prefixo e o sufixo. Tumor benigno de tecido glandular, adenoma. Então, sempre que tiver o sufixo oma, você consegue entender que é um tumor benigno, tá? Diferente, por exemplo, quando a gente fala blastoma, sarcoma, carcinoma, tá? Porque a gente utiliza isso daí para especificar tumores malignos, tá? Então, somente as 3 letrinhas oma, tá bom? Tumores malignos. Considerar a origem embrionária do tecido em que deriva o tumor. E aí a gente entra naquela parte de embriologia. Não sei se vocês lembram dos 3 folhetos embrionários, tá? Ectoderma, mesoderma e endoderma. São os 3 folhetos embrionários que a gente tem. E dependendo do folheto embrionário em que o tumor se desenvolva, a gente vai dar a nomenclatura adequada. Por exemplo, tecidos epiteliais de revestimento externo e interno. A gente chama de carcinoma, tá? Então a gente ainda tem alguns tipos, que eu vou citar muitos para vocês daqui a pouco, que a gente utiliza carcinoma quando for tecido epitelial externo ou interno. Origem glandular, adenocarcinoma, por exemplo, tá? Que a gente está falando de adeno, vem de glândulas, carcinoma vem de tecidos de revestimento, tecidos epiteliais. Origem dos tecidos conjuntivos ou mesenquimais, acréscimo de sarcoma, ao vocábulo que corresponde ao tecido, tá bom? Origem nas células blásticas. O que são células blásticas? São células novas, células jovens que acabaram de se desenvolver, acabaram de ser criadas, tá? Por exemplo, hepatoblastose, hepatoblastoma, desculpa, são um tumor, tá? Um câncer, um tumor maligno em células hepáticas jovens que acabaram de serem criadas, se desenvolver. Origem nas células blásticas que ocorre mais frequentemente na infância, exatamente porque é na fase da infância que a gente tem uma divisão celular mais acelerada, então a gente tem células jovens com maior frequência. Tem o sufixo blastoma acrescentado ao vocábulo que corresponde ao tecido original. Exemplos: carcinoma, lembra do carcinoma? Tecidos epiteliais externos e internos. Carcinoma basocelular de face, tumor maligno de pele, tá? É um carcinoma basocelular que normalmente é até o mais encontrado. Adenocarcinoma de ovário, se a gente for observar, é um tecido, um tumor, tá? No epitélio do ovário. Adenocarcinoma. Condrosarcoma, tumor maligno do tecido cartilaginoso. Lembra? Condro do tecido cartilaginoso, sarcoma, tá? A gente já tem muito identificação. Liposarcoma, tumor maligno do tecido gorduroso. Leiomiosarcoma. Quando a gente fala de leiomio, tá? É musculatura lisa, tá? Sempre que a gente falar leiomioma, por exemplo, leiomiomioma, por exemplo, é um tipo de alteração, tipo de tumor na musculatura lisa do útero, tá? Então a gente tem sempre essa alteração.
Tumor maligno do tecido muscular liso. Hepatoblastoma, tumor maligno do tecido hepático jovem. Nefroblastoma, tumor maligno do tecido renal jovem. Então vamos fazer uma revisãozinha aqui para vocês. Tecido epitelial de revestimento externo e interno, carcinoma. Origem glandular, adenocarcinoma. Origem dos tecidos conjuntivos ou mesenquimais, sarcoma. E blastoma, células jovens que acabaram, obviamente, de se desenvolver. E a gente tem a metástase, né, pessoal? O que seria essa metástase? Metástase é o crescimento neoplásico de distância. Por exemplo, independe do foco primário. Vamos imaginar que a gente tem um hepatoblastoma, igual a gente falou ainda há pouco, o hepatoblastoma. Ele vai se desenvolver, a gente vai tratar tudo bonitinho. E aí, se você observar, ó, o tumor original, ele desenvolve, ele libera nas correntes sanguíneas, nos vasos sanguíneos, algumas células alteradas, tá? E aí ele vai desenvolver um tumor secundário em outra região, tá? Então essas células com alteração, essas células tumorais que se desenvolvem em corrente sanguínea, elas podem sofrer um processo de aderência e causar uma mutação em outras células e assim causar um tumor secundário. E aí sim, lembra que eu falei da perpetuação, que o tumor maligno ele sempre vai tentar a neoplasia, ela sempre vai tentar a autonomia e perpetuação através da metástase à distância, tá? Então isso a gente tem que entender que o tumor original não tem correlação direta com o tumor secundário. A única situação é que tumores malignos podem causar metástase e tumores benignos não causam metástase, tá bom? Então o tumor original libera, como eu já disse, tá? Essa célula alterada na corrente sanguínea e por ela ter capacidade invasiva ou destrutiva, tá? Ela vai adentrar no local e vai começar a se proliferar e vai causar um tumor secundário, tá? Então esses tumores malignos têm essa capacidade invasiva e destrutiva, produzem metástase, invasão e destruição local. Elas não formam também cápsulas, lembra? Exatamente por essa produção rápida, acelerada de células, elas não formam processo de encapsulamento, somente os tumores benignos. Então olha só o conceito de metástase. Crescimento neoplásico, lembra? Neoplasia à distância, sem continuidade e sem dependência do foco primário. Ou seja, ela não depende do primeiro tumor para se desenvolver, ela não tem continuidade, ela não tem essa expansão em conjunto com o tumor primário. A partir do momento que ela adere em outra parede, um outro tipo de célula, ela vai se desenvolver e formar um segundo tumor, independente do outro. E a gente consegue falar aqui, basicamente, do câncer que mais a gente consegue visualizar, que a gente tem, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, a prevenção do câncer de mama. Então a gente tem que entender um pouquinho o que seria esse câncer de mama, basicamente. Tem muita gente que não conhece o câncer de mama, tá? O câncer de mama, primeiro, é uma doença heterogênea, não é uma doença homogênea, tá? E ela é multifatorial também, tá? A gente pensa que só existe um tipo de câncer de mama. Câncer de mama só existe um e, na verdade, não. Tá? Exatamente por essa heterogeneidade que ela tem, a gente consegue identificar até pela OMS em 2012 mais de 20 subtipos de câncer de mama, tá? Então são 20 subtipos de câncer de mama. Então é muita coisa, são muitos tipos de câncer de mama diferentes, onde obviamente o que mais tem relevância, o que a gente mais consegue entender, visualizar, que são quase 80% dos casos, é o carcinoma ductal invasivo. Tá? Esse carcinoma de mama é o mais visto dentre as mulheres, atingindo até 80% dos casos, beleza? Então a gente não consegue falar também que todos os tipos têm a mesma forma de tratamento. O tratamento que a gente vai ver daqui a pouco ele é muito individualizado, tá? Nós temos principalmente o tripé do tratamento oncológico, que é a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Nós ainda temos outros tipos de tratamento, mas esse é o tripé básico, tá? O mais conhecido do tratamento oncológico. Tá? Por exemplo, nós temos a imunoterapia, que é terapia biológica, nós temos a hormonioterapia, mas o tripé que dá sustentação para todo o tratamento oncológico, cirurgia, radioterapia e quimioterapia, e não necessariamente nessa ordem, tá? Você pode fazer, por exemplo, primeiro rádio para depois fazer químio, você pode fazer químio para depois fazer cirurgia, você pode fazer rádio para depois fazer cirurgia, você pode fazer cirurgia para depois fazer químio. Então,
é independente e cada tipo de câncer tem a sua característica e seu tratamento protocolado, tá? Então isso é muito individualizado. O câncer de mama ele é multifatorial. Nós devemos ter fatores biológicos, tá? Que é a própria hereditariedade, endócrinos, que são principalmente hormonais, tá? Vida reprodutiva, que pode sim alterar, por exemplo, se você amamenta ou não amamenta, quantos filhos você teve, até quantos abortos você teve, isso tudo influencia no aparecimento de câncer de mama ou não. E o seu estilo de vida. Eu estava vendo um artigo um pouco tempo atrás, em que ele me diz que, por exemplo, em mulheres que já tiveram câncer de mama, que após o câncer de mama começam a praticar atividade física, só essa atividade física regular, ela diminui em 40% a chance de um reaparecimento, tá, do câncer de mama, tá bom? Então, olha só como é importante, 40% é coisa pra caramba, gente. Imagina você, já teve o câncer de mama, já passou por todo o tratamento, não teve o pós-tratamento adequado e aparece de novo o câncer de mama. Então não ia ficar uma coisa muito legal, você poderia desanimar, enfim, que não é o esperado. Então o que a gente pode fazer? Formas profiláticas para evitar essa recidiva, essa volta, tá, do câncer de mama. Aqui a gente tem no câncer de mama as maiores incidências, as pessoas que têm maior abrangência. Por exemplo, histórico familiar de câncer de mama, especialmente diagnosticado antes dos 50 anos. Quem tem maior risco para desenvolver câncer tem histórico familiar, pode ter histórico familiar com diagnóstico na família antes dos 50 anos de idade. Alta densidade do tecido mamário, e aí densidade de tecido mamário não tem nada a ver com tamanho de mama, beleza? Vamos ter essa diferença aqui. Não é porque você tem a mama maior do que a outra pessoa que você tem maior chance de ter câncer de mama. Só que a mama ela não é composta só por tecido mamário, ela é composta por gordura também, tá? Então a densidade é, por exemplo, o peso da mama, se ela é mais rígida ou menos rígida, se ela tem mais células, por exemplo, se tem mais células epiteliais mamárias ou não. Então isso tudo vai influenciar, se você tem mais glândulas ou menos glândulas, se o tecido glandular é gorduroso, tem mais glândulas do que gordura, então isso tudo pode influenciar no aparecimento de câncer de mama. Consumo de álcool, tá? E aqui diz o seguinte, não tem um padrão, a gente sabe que, por exemplo, tem aquele, já foram comprovados artigos de acordo com as taxas de vinhos, para evitar problemas cardiológicos, beleza. Mas você não tem um consumo seguro. Não existe pela OMS um consumo seguro. Tá? Então ele diz o seguinte, na OMS, evite o consumo, mas se for consumir, consuma de forma moderada, tá bom? Obesidade pós-menopáusica, e aqui a gente entra num conceito um pouquinho diferenciado. A gente tem, obviamente, uma maior incidência de aparecimento de câncer de mama em obesidade pós-menopáusica. Mas pensa comigo, se eu já sou uma pessoa obesa pré-menopausa, pós-menopausa eu vou conseguir emagrecer mais facilmente ou mais dificilmente? Óbvio que é mais difícil, porque tem alteração hormonal, alteração de metabolismo, então é muito mais difícil emagrecer após a menopausa do que antes da menopausa. Então essa obesidade pré-menopausa, ela vai influenciar sim na obesidade pós-menopausa. Então a gente tem que tomar cuidado antes da menopausa para não levar essa obesidade para o terço pós-menopáusico. Sedentarismo, e eu vou marcar aqui essa exposição à radiação ionizante, que essa é uma parte muito importante, que até o Ministério da Saúde alterou o protocolo, por exemplo, das mamografias de acordo em deposição em resposta a essa exposição à radiação ionizante, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Idade acima de 50 anos, nuliparidade ou primeiro filho após os 30 anos, ou seja, se você não teve filho ou teve primeiro filho após os 30 anos, isso tudo influencia você ter sim câncer de mama. Menarca precoce ou menopausa tardia. E aqui a gente tem que entender o seguinte, gravem isso aqui, menopausa precoce menarca precoce ou menopausa tardia. Isso daqui, as bancas adoram inverter para pegar você numa questão de prova. Eles podem colocar menarca tardia e menopausa precoce, que aí você vai ver menopausa e menarca, vai passar rapidinho, batido e pum,
errou a questão. Então isso aqui merece atenção, beleza? A letra do Twig é feia, mas você consegue entender. Isso aqui requer atenção, porque isso aqui com certeza, se for dito, eles vão querer pegar vocês e inverter isso aqui. Uso de contraceptivos hormonais, tá? Então eles vão ter sim, tá? E tem até um mito que, por exemplo, o contraceptivo causa câncer de mama, causa câncer de útero, não sei o quê. Gente, é hormônio, tá? Hormônios podem causar sim esse câncer de mama. Claro que vai depender do tempo de uso, da quantidade que se usa, se é o correto para você ou não, de quem prescreveu para você, que isso tudo influencia. Galera, então, muito obrigado. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abração, até mais. Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca e BFC
e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro é, eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas, com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397 reais. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397 reais. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297 reais. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo, mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297 reais, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai.
tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcursos.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado mais trêmulo, e está escrito lá, aprovado. E em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para a sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Meu nome é Kelly. Meu nome é Rafael. Tinha aquele problema de cursinho online. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. Sempre fiz cursinhos presenciais. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos, e estudava em média, assim, quando eu não estava trabalhando, que era um dia sim, um dia não, 12 horas por dia. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Eu que tinha tanta dificuldade de concentrar nas aulas, de pegar aquele conteúdo. A minha maior dificuldade antes de encontrar o pessoal do Enfconcursos foi a extensão de materiais, né, que a gente procura na internet. Estava muito vago e o tempo estava corrido também. A minha maior dificuldade em estudar para concursos é o horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. Eu sabia que tinha que estudar algumas matérias que são essenciais. No início dos meus estudos, né, posso dizer que a minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos, né, conciliar os meus plantões. Eu descobri o Enfconcurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso, também que passa pela mesma situação, que somos enfermeiros, trabalhamos em longas jornadas de plantões e muitas vezes não temos tempo, né, de assistir às aulas presenciais. Eu sempre tive muita dificuldade para estudar enfermagem, qualquer outro assunto que seja, através da leitura. Eu tinha
dificuldade para fixação, para memorizar aquilo que foi estudado através da leitura, né? E a minha segunda dificuldade era fazer um planejamento de estudos. Antes, eu estudava de forma aleatória, né? Não tinha um planejamento, eu começava estudando português e 20 minutos depois eu estava estudando SUS. Eu não tinha um direcionamento, né? Eu me formei enfermeira no ano de 2008 e não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum, porque tudo quanto é lugar que eu ia procurar sempre queria uma enfermeira que tivesse experiência, no mínimo 6 meses de experiência. Como que eu ia ter experiência se ninguém me dava a oportunidade? Era bem complicado. Trabalho de segunda a sexta e também sou plantonista em um hospital. Estudava em média 3 horas por semana, geralmente à noite, logo após o trabalho, e tive que me abdicar nos finais de semana para poder estudar um pouco mais. Só que chegou uma hora que eu não tinha mais grana de passagem para gastar com lanche, então tava faltando, não tava sendo vantagem fazer os cursinhos presenciais. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho, que eu trabalhava numa empresa privada, tá? Aí eu chegava à noite e estudava, e o material todo disponibilizado. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF-Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. Eu vi na internet o ENF-Concursos e resolvi pagar o curso para ver como que era. Vi os cronogramas, o meio de como passar num concurso. Comecei a ver as videoaulas, assistir as videoaulas. Então, o ENF-Concurso tirou todas as minhas dúvidas. Os professores estão de parabéns, porque eles ensinam retirando todas as dúvidas. É como se a gente estivesse dentro da sala de aula com eles. Tá para vencer agora, tá? O meu contrato, que é 1 ano, não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF-Concurso, para quem não tem grana, para quem não tem tempo. Professores qualificadíssimos. Eu aconselho a todos vocês a fazerem, porque, olha, muito bom. O corpo docente do ENF-Concursos é muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. É muito empolgante. Com o ENF-Concursos eu consegui ter esse direcionamento. E com o ENF-Concursos eu consegui, né, superar essa dificuldade, porque eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Eu já consigo me planejar, né? Eu tenho o meu esquema da semana, o que eu vou estudar durante a semana, as matérias, né, subdivididas. Então o ENF-Concursos me ajudou bastante. Então o ENF-Concurso me disponibilizou, através de sua plataforma do aluno, videoaulas, ele disponibiliza apostilas, questões de prova, do qual se tem uma ampla, né, e vasto conteúdo para se passar no concurso público. Eles têm todos os assuntos que você precisa para os concursos que são realizados aqui no Brasil. Todos os assuntos abordados pelos concursos, o ENF-Concursos tem. As aulas, elas são bem objetivas, bem dinâmicas, elas são focadas. Os professores ensinam o que realmente cai na prova, o que me ajudou bastante. O ENF-Concurso mudou totalmente a minha vida. Hoje eu consigo aprender através das aulas, aprender muito e consigo massificar, ficar bem fixo aquela disciplina que eu tinha bastante dificuldade. O meu rendimento acadêmico nunca mais foi o mesmo. Por meio das redes sociais, por meio do site, do YouTube, das videoaulas. Olha, meu rendimento melhorou. Me ajudou bastante em algumas aprovações. Com o cronograma que tem no site, eu consegui mexer, auxiliar assim um pouco e modificar o meu horário para poder bater nas coisas que eu quero, que é o meu objetivo. É um ensino de uma forma muito acessível. Uma forma muito fácil, uma forma muito gostosa de você aprender. E graças a vocês, fui reconhecido como destaque acadêmico esse semestre.
Hoje eu sou funcionária pública de uma prefeitura da cidade de Pati de Alferes. Eu sou técnica de enfermagem. E na mesma época eu passei por um outro concurso do Hospital da Mulher, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF-Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSER de Sergipe como técnico de enfermagem. Depois que eu adquiri esse curso, as coisas mudaram. As aprovações vieram. Com os estudos eu consegui passar em 2 seletivos. Eu fui tendo mais foco, fui indo melhor em concursos. Hoje em dia eu já passei em 3 concursos públicos. Eu amei, eu não me arrependo. Uma equipe tão boa dessa, né? Apesar de eu ser um aluno, nós conseguimos o 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF-Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF-Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Então, eu desejo a todos boa sorte e obrigado, família ENF-Concursos. Entra no site do ENF-Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF-Concursos. Hoje sou muito grato ao ENF-Concurso. Compre o curso do ENF-Concursos porque é muito bom. ENF-Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.